Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu estou trazendo este vídeo hoje mais como uma resposta a uma curiosidade de um irmão. Eu lancei o último vídeo meu falando sobre a questão do dízimo, né? E aí uma pessoa me procurou, até em torno de questionamento, quando lá no vídeo eu falo que Jesus confirmou o dízimo porque ele ainda estava debaixo da lei. A lei ainda não tinha sido abolida. E aí por isso era interessante ele confirmar todos os mandamentos da lei. E aí o irmão, de forma até curiosa, fez o seguinte questionamento: mas irmão Natan, Jesus não violou o sábado, já que ele não poderia violar nenhum dos mandamentos, mas ele não violava o sábado. E aí eu achei interessante esse questionamento dele, e vou fazer um vídeo aqui explicando essa questão. Como podemos conciliar a declaração de Jesus em Mateus, eu vou ler aqui para os senhores, o que Jesus diz aqui. Mateus 5, 17, 19, que diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, aqui Jesus, meus irmãos, ele está ensinando a total obediência da Torá. Aqui, sem embargo, Jesus aqui ele está na qualidade de um rabino, de um bom judeu, de um mestre. Jesus está dizendo para os seus discípulos que a Torá deve ser totalmente guardada, obedecida. Jesus aqui neste ponto ele não conflita com Moisés. Aliás, ele nunca conflitou. Ele simplesmente diz um amém para o que Moisés diz aqui em Deuteronômio, que eu vou ler aqui para os senhores. Vejamos o que Moisés diz aqui. 27, 26. Maldito, Deuteronômio 27, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Por palavras aqui temos os mandamentos, as mitzvot, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Deuteronômio 28, 1. Será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, o que Jesus estava ali falando e o que ele falou, Mateus, é essencialmente a mesma coisa ordenada por Moisés. Então, Jesus ele era um grande mestre, um grande guardador da Torá. Então, jamais ele ensinou contrário a Moisés. Jamais, meus irmãos. Principalmente no que diz respeito à obediência da Torá. Jamais. Mas a questão é o seguinte: se Jesus mandou guardar todos os mandamentos da lei, como então nós vamos explicar que o mesmo Jesus que mandou se obedecer toda a lei, no entanto, ele violava o sábado? Como professor, ele violava o sábado. Antes de eu explicar, eu quero aqui mostrar para os senhores que ele realmente violava. Não sou eu quem digo, mas vamos ler aqui algumas passagens aqui. João capítulo 5. O que é que diz aqui? João 5,18. Vou ler aqui do versículo 16 em diante. João 5,16. E por essas coisas os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E lembre-se que o sábado era um dos 10 mandamentos. E eu já lerei lá para vocês sobre o sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, em outras traduções diz violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a
Deus. Aqui em João 5:18, está muito claro em dizer o que? Pois, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava, ou seja, violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E nós temos aqui essa declaração muito clara, e não é dos fariseus. Aqui é a avaliação de João. Ele diz que Jesus era perseguido porque quebrantava, violava o sábado. Ok, meus irmãos? Eu quero aqui também citar um outro exemplo, que Jesus foi acusado de violar o sábado e ele não rebateu a acusação. Fora inúmeras ocorrências que nos mostram que Jesus de fato trabalhava no sábado, ou seja, violava o sábado. Mateus capítulo 12 e versículo 5. O que diz? Ou não tendes lido na lei que aos sábados sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Eu vou ler o versículo 1 em diante. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus vendo isso disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães à proporção, que não era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas somente aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Aqui os fariseus eles acusavam Jesus de estar violando o sábado, porque estava dando comida para os discípulos. E Jesus jamais ele disse que não estava violando. Atente bem. Jesus jamais disse que não estava violando. Ao contrário, Jesus trouxe 2 exemplos de violações. Um foi quando Davi com seus homens, que estavam com fome, comeram os pães dos sacerdotes, que só era lícito aos sacerdotes. Então eles comeram. O outro era a questão dos sacrifícios, que todos os dias no templo tinham que ser oferecidos sacrifícios. E inclusive o número de sacrifícios era dobrado no dia do sábado. E é interessante que no dia de sábado, ali se oferecia sacrifícios. Ali se oferecia sacrifício de forma dobrada. E ali consistia uma violação dos sacerdotes. Mas veja, meus queridos, que Jesus ele não disse que não estava violando o sábado. Ele corroborou. Quando ele trouxe 2 exemplos, um de Davi e outro dos sacerdotes, ele estava dizendo, sim, eu estou violando o sábado. Ok? Eu estou violando o sábado. E a grande questão é o seguinte, os sacerdotes, eles violavam o sábado e ficavam sem culpa por quê? Primeiro, porque eles estavam fazendo uma obra que não era para eles. Os sacerdotes estavam fazendo uma obra de Deus. A oferta de sacrifícios e de ofertas não eram obras humanas. Eram obras de Deus realizadas pelos homens. O que Davi fez também ali, comer os pães da proposição, ele fez por uma causa, por uma motivação superior ao mandamento. Qual era? Salvar a vida. Os próprios judeus dizem que a finalidade da lei é salvar a vida. E Davi e os seus homens estavam perecendo de fome. Então o que era mais interessante era observar o mandamento atinente aos pães, que só os sacerdotes podiam comer. Era mais interessante isso, Davi e seus homens morrerem de fome para guardar este mandamento, ou violar este mandamento e salvar a vida dos homens. O mais interessante para Deus era salvar a Davi e a vida dos homens. Você entendeu aí? Então o amor, ele transcende, ele vai além daquilo que ordena a lei. O amor, a preservação da vida. Foi isso que Jesus jogou na cara deles e eles se calaram. Então, aquilo que Davi fez não foi tido como transgressão diante de Deus. Foi uma violação do mandamento? Foi.
Mas não foi Davi e os seus homens considerados culpados perante Deus, porque ele era um ato, uma ação de sobrevivência. Da mesma forma, os sacerdotes, quando eles no templo ofereciam sacrifícios, aquilo era uma violação ao sábado? Era. Porque o sábado ele era tido como um grande mandamento, mas em vista à lei relativa aos sacrifícios e ofertas, o sábado ele abria espaço, ele saía do meio. Havia um momento em que dois mandamentos, eu vou dizer, que se encontravam. Era o mandamento que não se poderia fazer obra alguma no dia de sábado, e o outro mandamento que dizia que todos os dias tinha que se sacrificar no templo, oferecer animais. E quando esses dois mandamentos se encontravam, um dos dois tinha que ceder lugar para o outro. E, evidentemente, o menor cedia lugar para o maior. Então, se o sábado era violado, é porque o sábado era um mandamento inferior ao mandamento que diz respeito à oferta de sacrifícios. Ok, queridos? Então, essa explicação é bom que você guarde. Mas Jesus, ele violava o sábado, mas ele não violava a lei. Como professor, exatamente, Jesus violava o sábado, mas não violava a lei. Assim como os sacerdotes no templo violavam o sábado para cumprimento da lei, porque a lei mandava se sacrificar animais todos os dias. Você quer outro exemplo aqui de uma violação do sábado para que a lei fosse cumprida? Vamos aqui para João. João capítulo 7, versículo 19. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio, porque quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse, fiz uma obra, e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse Moisés, mas os pais, no sábado circuncidais um homem. Olha aqui, exemplo aqui de dois mandamentos se encontrando. Circuncidar era uma ordem da lei que dizia que todo macho com 8 dias tinha que ser circuncidado. E essa circuncisão, quando acontecia de ser realizada no dia do sábado? Porque havia um mandamento também do sábado que dizia, não farás nenhuma das tuas obras no dia do sábado. E aí? Não farás nenhuma obra, nenhum trabalho no dia do sábado. E aí temos aí duas leis. Uma que dizia que tinha que se circuncidar com 8 dias de nascida, outra que dizia que nenhuma obra poderia ser feita no dia de sábado. Então nós temos dois mandamentos. E os dois não dão para ser cumpridos. Não dão. Um tem que ser violado para cumprimento do outro. E obviamente aí nós temos um encontro de dois mandamentos não iguais, mas um é maior do que o outro. E logicamente o menor vai ter que ceder lugar para o maior. E entre a circuncisão e o sábado, amigos, eu pergunto para vocês, quem era o maior? É lógico que era a circuncisão. Se não fosse, a circuncisão tinha que ser suspensa. Vou continuar lendo. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado cura de todo homem. Então aqui vocês estão vendo aqui, eu vou continuar a sua leitura. Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta da justiça. Então Jesus aqui ele dá mais um exemplo da violação do sábado para que a lei de Deus fosse cumprida. Assim como a circuncisão, ainda que acontecesse no dia do sábado, mas tinha que ser feita, para quê? Para que a lei de Moisés fosse cumprida, e assim como os sacrifícios, ainda que acontecesse no dia do sábado, e todo o sábado acontecia, mas tinha que se oferecer sacrifício, para quê? Para que a lei de Moisés fosse cumprida. Assim também, meus irmãos, as obras de Cristo elas tinham que ser realizadas, ainda que fosse no sábado. Por quê? Porque as obras de Cristo eram obras de Deus. Ali era o Pai que estava fazendo a obra por meio dele. Por isso ele diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Para nós deixarmos mais claro aqui as questões, o sábado, vamos ler aqui, eu vou ler para os senhores.
Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui você atente que nós temos a proibição de fazer qualquer obra no dia do sábado. Mas a proibição aqui de realizar obras eram as obras do homem que não poderiam ser realizadas no dia do sábado. Como, professor? Sim. Vou ler aqui para você no versículo 9. Êxodo 29. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Obra de quem? Dos homens. O homem aqui é ordenado a trabalhar 6 dias e fazer suas obras, 6 dias. Mas no 7º dia ele tem que descansar de suas obras. Aqui está em foco, meus irmãos, a proibição de se fazer a obra do homem. No sábado é proibido o homem fazer as suas obras, mas a obra de Deus não. Não há descanso para o trabalho de Deus. Por isso é que os sacerdotes eram desculpados ao trabalharem no dia do sábado, porque a obra que eles faziam não eram obras deles, mas eram obras de Deus. A oferta de sacrifícios era obras de Deus. Circuncisão era realizada no dia de sábado, por quê? Porque era uma obra, era o cumprimento de um mandamento divino. Ok, meus irmãos? Vou dar mais outro exemplo aqui. Os muros de Jericó. Deus deu ordem para Josué e seus homens rodear os muros de Jericó por quantos dias? Por 7 dias. Dentro daqueles 7 dias estava ali o sábado. E o sábado, obviamente, foi violado, porque eles rodearam 7 dias. E o sábado foi violado ali. E aí, estavam violando a lei? Não. Porque aquela obra ali não era obra de Josué e de seus homens. Aquela obra ali de rodear os muros de Jericó e derribar e derrotar Jericó era uma obra divina realizada por Josué e seus homens, sim. Assim como os sacerdotes eram, assim como os sacrifícios eram obras de Deus realizadas pelos homens, assim também a circuncisão era obra de Deus realizada pelos homens. Assim também os trabalhos de Cristo, podemos dizer que eram obras dele, mas vindas de Deus, ou seja, era Deus trabalhando por meio de Cristo. Daí Cristo não está violando a lei. Então, meus irmãos, quando Cristo disse assim, que nenhum dos mandamentos da Torá poderiam ser violados, por menores que fossem, mas ao mesmo tempo ele trabalhava no dia do sábado, ele não estava indo de encontro ao que ele mesmo disse. Ele não estava indo de encontro ou contrário a Moisés. Ele estava realizando a obra de Deus. Assim como os sacerdotes realizavam a obra de Deus no templo e ficavam sem culpa, assim também Cristo realizava a obra de Deus e ficava sem culpa. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse e se inscrevesse, tá bom? Deus nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.